Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha evolução no desenho em 14 anos de estudos autodidatas. E para isso eu vou fazer um tour pelos meus primeiros desenhos até os desenhos mais atuais. E durante esse tour eu fui contando para vocês quais foram as principais sacadas e viradas de chaves que eu tive para conseguir evoluir tanto sem um professor. Nesse processo, eu acabei entendendo que tem alguns truques assim de anatomia e de fundamento de desenho que quando a gente aplica, ele facilita uns 80% do entendimento do desenho, da mecânica ali do desenho. E quando você muda a sua forma de observar as coisas ao seu redor, você meio que começa automaticamente a desenhar qualquer coisa que você quiser. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa incentivar você que está estudando desenho e pintura sozinho também, e que as dicas que eu vou dar aqui possam dar alguns insights para vocês terem mais criatividade e conseguirem desenhar com mais tranquilidade. E quem sabe até essas dicas possam ajudar você a decolar de vez o desenho na pintura e chegar no lugar que você está querendo chegar. Então, bora lá que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Bom, pessoal, tinha muitos desenhos, então eu separei alguns dos principais em folhas soltas e sketchbooks também. E eu separei por data também. Então, esses aqui foram os desenhos que eu comecei lá em 2010 até 2014. Esse daí é o primeiro dos primeiros desenhos assim que eu fiz. Eu comecei a desenhar com canais do YouTube, principalmente o canal do Mark Crowley. E eu copiava muito desenho. Eu tive uma coleção de revista que chamava Desenho, Mangá e Anime, que meus pais me deram na época. E eu copiava tudo de lá, gente. E Turma da Mônica Jovem, enfim, todas essas coisas. Eu consumia bastante desenho também, né? Porque, obviamente, eu era criança, né? Então, naquela época passava bastante anime na TV. Eu lembro que passava na Rede TV, no SBT passava Naruto, no Bom Dia e Companhia, passava One Piece no Cartoon Network. Então, eu assistia bastante anime. Então, o meu estilo inicial era dos desenhos que eu assistia, então anime eu assistia muito, então tudo era baseado assim nesses desenhos de mangá mesmo. Esse daí é um desenho de 2003, vocês podem perceber que não tinha muita proporção, eu não tinha noção nenhuma de proporção, nem de anatomia, nem nada, mas pelo menos eu tirava 10 nos trabalhos de arte da escola, eles têm um trabalho de artes. E, enfim, fui copiando, e eu gostava muito de desenhar, porque naquela época tudo que eu fazia eu mostrava para os meus pais de desenho, assim, eles sempre ficavam, ai, que bonita, que não sei o que, sei lá, e você vai ser uma grande artista. Mentira, gente, porque na hora de escolher a faculdade eles não quiseram que eu fizesse artes, mas enfim. Eu gostava muito daquela atenção, naquela época já meus pais eles não davam muita atenção, mas quando eu fazia um desenho eu ficava me sentindo assim, a filha mais amada do planeta Terra, então eu sempre desenhava atrás com essa motivação, sabe? De buscar um reconhecimento dos meus pais. Mas isso meio que acabou se tornando um hobby pra mim mesmo. Então eu comecei a fazer mesmo porque eu gostava. Porque chegou uma época da nossa vida assim que a gente não quer mais saber de reconhecimento dos pais, né? E nem de atenção. Então eu comecei a fazer porque eu gostava mesmo de passar tempo desenhando. E nessa época aí, que já era 2015, 2016, eu já tava tentando transicionar um pouco o estilo. E comecei a tentar algumas coisas realistas, mas eu sempre acabava voltando pro mangá, porque eu achava ele mais fácil de desenhar, porque realismo, semi-realismo, ele já trabalha com proporções canônicas, né? Então já fica um pouco mais complicado, né? E eu não queria tanta complexidade assim nessa época. Tanto é que nessa época a técnica que eu usava era técnica nenhuma. Literalmente, gente, tipo, eu não tinha técnica nenhuma, não usava nenhuma técnica, eu só ia copiando e fazendo as coisas seguindo as vozes da minha cabeça e com o repertório que eu tinha lá na época, porque eu assistia muito anime, muitos desenhos. Até hoje eu gosto bastante de assistir desenho, de assistir animes, então eu tinha bastante repertório visual, assim, de desenho e tudo mais. Porém, não tinha técnica nenhuma, como vocês podem perceber, eu sempre errando nas proporções e tudo mais. Mas copiar foi uma das coisas que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Copiar nada mais é do que você está fazendo um estudo de observação, porque você está observando uma imagem plenamente, assim, e captando todos os detalhes dela. Então,
Tudo que eu fazia era por observação. Algumas coisas ou outras eu criava alguns personagens, mas tudo era por observação. Aqui, essa parte é até legal, que eu vou pegar, lá na frente eu fiz esse mesmo desenho, no comecinho, quando eu comecei a desenhar. Esse primeiro da folha aqui com linha era 2010, 2011, e o outro já era uns anos à frente. Então dá pra ver que a minha observação ela melhorou bastante, o traço, consequentemente, também melhorou pra caramba, né? E eu só fazia observação mesmo nessa época aí. Só que isso começou a me incomodar de certa forma, porque eu comecei a me inserir tanto nesse meio de desenho que eu comecei a pensar em um futuro com isso, literalmente. Eu comecei a pensar em uma carreira como mangaka, gente. Mangaka, pra quem não sabe, é a pessoa que desenha mangás, que escreve mangás e desenha e tudo mais. Só que eu sabia que eu não tinha conhecimento suficiente para isso, e se eu fosse desenhar um mangá, eu não ia conseguir fazer bosta nenhuma, porque eu não sabia desenhar direito. Meus desenhos de corpo inteiro eram muito feios. Eu me dava até bem no desenho de retratos. Como vocês podem ver, os retratos eram até bonitinhos, mas quando eu ia desenhar corpo, não dava certo. Nessa época, era mais ou menos 2015, 2016. A internet estava, assim, dando os passos dela ali na evolução da internet como a gente conhece hoje. Mas mesmo naquela época, não tinha tanto conteúdo de arte como tem hoje, tá? Só um adendo, essa parte é a minha favorita, porque eu adoro Steven Universo, e essa parte eu desenhei as Crystal Gems no meu estilo, que na época era mangá. Então eu adoro muito esses desenhos aí. E voltando, naquela época, a internet não tinha tantos conteúdos bons assim. Tinha até algumas coisinhas assim, mas a maioria das coisas interessantes e que realmente faziam diferença na internet eram em inglês naquela época. E eu não sabia nada de inglês. Inclusive, eu odiava inglês naquela época também. Então, eu meio que estava de mãos atadas. E as coisas que eu via, assim, que mesmo que era em inglês, eu não entendia, né? Muito, mas pelo que eu via, eu tentava aplicar. Mas esses meus métodos eram muito falhos, né? Então, eu aplicava o que eu via, mas não dava certo. Então, eu ficava muito infeliz, assim, porque eu tentava e não ia pra frente. Essa parte aqui é anatomia de 2015 e de 2016, que foi quando eu comecei a estudar essa parte de anatomia, né? Aqui vocês podem ver os meus iniciais estudos de anatomia para mangá, né? Que aí eu ia fazendo só vários tipos de boca, nariz, cabelo para estudar, né? Porque no mangá e no anime tem muitos tipos diferentes de formas de você desenhar, né? O mangá e o anime, mas enfim. Esses aí são os primeiros estudos de anatomia que eu tenho registrado. Eu copiava muito também da internet, então eu pegava alguns sketches de outras pessoas e ia copiando, mas alguns eu tentava fazer. Esse daí eu tentei fazer, e como vocês podem ver, a proporção está grotescamente errada e esquisita, mas naquela época eu até achava meio satisfatório, assim, porque antes eu não conseguia fazer nem isso, sabe? Então, isso daí já tava perfeito. Então, nessa época, eu até comecei a ficar mais feliz com os meus desenhos de anatomia, mas eu ainda tinha consciência de que precisava melhorar muito. E nessa época também eu já tava era 2016, eu tava com 15 anos. Eu já tava dando uma desanimada, assim, sabe? Eu tava tentando até mudar um pouco o estilo pra ver se negocia pra frente. Então tentei um pouco de realismo, e como vocês podem ver, esses eram os primeiros estudos de desenho semi-realista que eu fiz. Mas tava muito difícil, sabe? Nessa época, minha época de adolescência foi muito complicada com a minha família. Eu tive muitos conflitos familiares, então era muito difícil. E eu acabei dando uma parada, assim, de desenhar. Mas esse daí foi o meu primeiro sketchbook da vida. E ele foi feito à mão por mim. Foi o primeiro sketchbook que eu fiz também. Eu já falei pra vocês que eu nunca comprei sketchbook na minha vida. Esse foi o primeiro que eu fiz. E ele é um sketchbook que eu fiz em 2015 e usei ele até 2019. Pra vocês verem que eu desenhei muito pouco nesse período, que eu acabei nem preenchendo todo esse sketchbook. Mas continuei estudando anatomia. Eu desenhava assim muito esporadicamente, sabe? Só quando dava vontade mesmo. Porque eu já tava meio que tirando esse sonho da minha cabeça de trabalhar com arte, ou ser mangaka, ou qualquer coisa relacionada à arte. Eu já tava meio que desfazendo isso da minha cabeça. Eu também, nessa época, meus pais, eles sempre colocaram muita pressão pra fazer alguma coisa que desse futuro, entre aspas, né, gente? Mas uma coisa que desse futuro, sabe?
Então, com toda essa pressão da família para começar a pensar no futuro, né? A minha motivação meio que ia se desfazendo e todos os problemas familiares também, essa motivação de desenhar ia se desfazendo. Mas aqui eu tenho alguns registros das coisas que eu fiz, estudei um pouco de anatomia, algumas eu percebi um avanço aqui. Nesse sketchbook já dá para perceber um avanço, uma mudança drástica de estilo, porque aqui eu já estava deixando o mangá para trás. E 2019 foi o ano que eu entrei na faculdade. Para quem não sabe, eu comecei a fazer arquitetura, fiz até a metade. E lá eu fui reintroduzida a esse mundo do desenho. E aqui eu fui introduzida também ao mundo da pintura. Porque, para quem não sabe, os primeiros semestres de arquitetura tem muito desenho envolvido, então a gente faz muita coisa à mão. E eu tive que comprar muitos materiais e tudo mais, então eu acabei me reintroduzindo nesse mundo do desenho e acabei voltando a desenhar. E aqui eu comecei a experimentar vários materiais. Lá no comecinho vocês viram era aquarela, aqui já são marcadores que a gente usava bastante para fazer croquis. E eu tava usando para pintar outras coisas, como vocês podem ver. Então eu fui testando outros materiais e a faculdade foi uma coisa que me reintroduziu a esse mundo do desenho e da pintura. Tanto é que foi nessa época aí que eu criei o meu Instagram. Esses desenhos aí que eu tô mostrando pra vocês são um dos primeiros desenhos que eu postei lá no Instagram. Se vocês descerem lá pro final, vocês vão ver esses desenhos lá. E eu comecei a me apaixonar, me reapaixonar, né, por desenho, por pintura, só que eu já tava em outro estilo, eu tava em buscando outras coisas. A minha professora de desenho da faculdade, ela era uma mulher, assim, extraordinária. E ela me apresentou um livro que se chama Desenhando com o Lado Esquerdo do Cérebro. Eu acho que é. Eu acho que é o lado esquerdo do cérebro. Se não é esquerda, é direita, mas é uma coisa assim, tá? E depois que eu li esse livro, eu não sei o que aconteceu, gente. Virou uma chave enorme na minha cabeça, tanto que vocês podem ver a diferença do estilo. Daquele último sketchbook que eu mostrei pra vocês, com a capinha de mangá, não teve mais desenho. Esse daí foi o que eu fiz depois daquele sketchbook. E vocês podem ver o salto que deu entre aqueles desenhos do sketchbook para esses desenhos agora das folhas que eu tô mostrando pra vocês. Sem contar também que na faculdade de arquitetura a gente fica muito imerso na história da arte, né? Principalmente nos primeiros semestres a gente estuda desenho, estuda história da arte, então... E esses primeiros semestres me introduziram muito, assim, nesse mundo artístico mesmo, sabe? Em arte mais clássica, desenho acadêmico, enfim. Tudo que envolvia desenho do ser humano, assim, figurativo mesmo, eu me introduzi, assim, por conta dos livros que a minha professora de desenho da faculdade passou. E era até engraçado que na faculdade eu tinha que estar fazendo desenho de casa, desenho de planta, desenho de não sei o quê. E eu tava desenhando cachorro, eu tava desenhando gente, tava desenhando pêssego. E aí chegou um ponto da faculdade, mais ou menos na metade, assim, que a gente já tava usando muitos softwares para fazer os desenhos, né? Não era mais nada à mão. E aí eu decidi parar a faculdade, porque não tava mais fazendo sentido para mim. Nessa época também, o meu relacionamento com meus pais estava muito abalado, assim, tinha muito conflito, assim, quase todo dia, era muito difícil. E aí, eles pediram pra eu sair de casa, eu tinha 19 anos, estava fazendo faculdade, não tinha emprego, e aí eu saí de casa nessa situação. E aí, eu falei, eu não vou ficar fazendo uma arquitetura, porque isso era um sonho dos meus pais, que eu fosse arquiteta, médica ou outra coisa, qualquer um desses trabalhos mais convencionais. Eu já tinha meu Instagram nessa época, eu fui lá e tranquei a faculdade. Ele tá lá até hoje trancada, não tenho pretensão de voltar. E aí de 2021 pra frente, foi 2021 pra frente, eu comecei a trabalhar só com o meu Instagram. E lá eu pegava encomenda de desenho, fazia só trabalhos relacionados a desenho mesmo. E eu mergulhei nos estudos de desenho e de pintura. E tudo que fosse relacionado a isso, eu ficava o dia inteiro estudando e criando conteúdo e fazendo encomendas, e era isso a minha vida. Eu morava com meu namorado na época, graças a Deus ele já era independente, já tinha a casa dele, então já fui morar com ele. Inclusive hoje a gente é casado, a gente já tem um filho, a gente já tem nossa casa, então tudo que a gente construiu foi junto, e graças ao apoio dele eu cresci tudo que eu cresci nessas redes sociais. Então, amor, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada por tudo que você fez por mim. E eu sei que você tá vendo porque você assiste todos os meus vídeos.
E esse daqui é um dos sketchbooks dessa época que eu tava só estudando desenho. Vocês podem ver que aqui eu comecei a estudar anatomia de verdade, eu comecei a estudar osteologia, musculatura, tudo que envolvia anatomia pura mesmo, sabe? Eu aprendi a observar. Inclusive, aprender a observar é uma dica muito, muito importante para quem quer começar a desenhar melhor, tá? Aprender a observar, entender as formas e aprender a imaginar essas formas como se elas fossem formas 3D vai mudar a sua vida dentro do desenho. Eu juro pra vocês, estudem muita forma. Estudar forma é a melhor coisa que vai acontecer no seu desenho se você fizer isso, entendeu? Você vai melhorar demais. Eu estudei muita forma, estudei muita luz e sombra e anatomia. Acho que esses são os 3 principais fundamentos, né? Formas, luz e sombra e anatomia. Pra mim, se fosse numerar os principais fundamentos, esses seriam os 3. E aqui eu já tinha dado um salto muito grande em desenhos, principalmente desenho de rosto. Nessa época eu ainda tava assim, meio mais ou menos em anatomia, porque eu não desenhava tanto. Eu gostava muito de estudar o rosto, até hoje eu gosto muito de desenho de retrato, sou apaixonada por desenho de retrato. Mas eu tô chegando numa fase, nesse momento, eu tô chegando numa fase que eu tô querendo começar a estudar mais anatomia de novo, sabe? Deixar um pouco o retrato de lado e começar a estudar mais o desenho do corpo humano. E aí, olha a diferença de antes, lá de 2015, para 2021, 2022. Tá vendo? É muita diferença, tem muita diferença mesmo nos desenhos de anatomia. Aqui já tem muito mais estrutura, mais movimento, a gestualidade já tá bem melhor. Então, já tinha dado um salto muito grande nesse tempo estudando desenho. Uma coisa que eu aprendi também é que anatomia não tem quase nada a ver com proporção. Principalmente se a pose não estiver de pé. Se a pose estiver de pé, você até consegue aplicar proporção, mas só que se você estiver, sei lá, numa posição agachado ou outra posição em perspectiva, você não vai conseguir aplicar muita proporção. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e isso ajudou muito a melhorar os meus desenhos. A anatomia tem muito mais a ver com o estudo de forma do que com o estudo de proporção, tá? É claro que a proporção tem seu papel importante ali, mas se você dominar as formas, você domina a anatomia também. De vez em quando eu voltava a fazer desenhos em outro estilo, né? Pra sair um pouco da rotina, né? Mas eu acabava sempre voltando para esse estilo mais semi-realista que eu adorava. E aqui acabamos mais um sketchbook e viemos para esse aqui, que é o sketchbook de 2022 e 2023. Essa época também não desenhei tanto, porque eu tava grávida do meu filho e eu tive uma gestação meio complicada. Eu e Gabriel casamos e viemos morar na Bahia nessa época. A minha gravidez foi meio complicada, eu tive muita anemia e eu não me aguentava de pé, literalmente. Então eu não fazia muita coisa nessa época. Meu Instagram também ficou parado, o canal ficou parado, então eu não desenhava muito, mas já conseguia ver muito avanço nos meus desenhos. Eu estava bastante satisfeita já nessa época com os meus desenhos, inclusive o meu estilo atual basicamente é esse, eu desenho dessa forma aí que vocês estão vendo. Esse caderno é só um miolo, que eu ia fazendo alguns sketches soltos, né? Estudos básicos de luz e sombra em olhos, corpo. De vez em quando também alguns desenhos para sair da rotina, obviamente. Isso ajuda também a ampliar um pouco a criatividade, desenhar coisas fora do seu estilo, sabe? Esse daí é o avô do meu marido, lá na roça dele, que ele adora ficar sentado na cadeirinha lá. E, enfim, desenhos de outros estilos ajudam pra caramba, tá? E atualmente eu tô usando esse sketchbook da Uhu, eu comecei ele esse ano. E é o meu sketchbook de estudos de pintura com marcadores, que é o que eu tô focando bastante esse ano. Desde que eu comecei uma parceria com a Uhu, eu meio que me apaixonei um pouquinho assim por marcadores. E agora tudo que eu vou pintar, eu quero pintar com marcadores, porque é mais fácil, é mais prático, é rápido, seca rápido, tem que ficar esperando. Então, marcadores, gente, é muito prático. E hoje em dia, depois da maternidade, eu tô adorando praticidade. Então, marcadores é tudo na minha vida. É um material que antes eu odiava do fundo do meu coração. E hoje eu amo com todas as minhas forças e defendo com todas as minhas forças. Atualmente também, eu vou confessar pra vocês que eu não tô desenhando tanto quanto eu gostaria. Eu não tô tendo tanto tempo agora. Eu tenho filho agora, né? Então eu não tenho tempo assim livre pra poder
desenhar a hora que eu quero e tudo mais. Tem que ser uma hora que a criança tá dormindo, que a criança tá na creche. E também eu tenho os meus trabalhos aqui com o YouTube, com a internet. A gente tem que estar fazendo vídeo, então a gente não pode estar sempre desenhando só o que a gente quer, sabe? A gente tem que fomentar as nossas redes sociais para que o nosso trabalho não acabe. Mas eu tenho desenhado algumas coisas básicas. Eu sempre tento escolher, assim, o que vai me fazer feliz e o que vai fomentar a minha rede social. Eu confesso que isso tem me incomodado um pouco, esse negócio de ter que ir, sabe, fazendo coisa só pra rede social, porque hoje em dia tá muito difícil a rede social, porque exige muito, né? Exige muita produção ali e às vezes a gente não tem esse suporte pra fazer isso, né? Esses dias mesmo, eu aqui no YouTube, eu tava me comparando muito com uma outra pessoa de outro canal. E essa pessoa, ela é muito mais jovem do que eu. E ela já tem um canal com mais de 100 mil inscritos. E, sabe, ela consegue postar várias vezes por semana. E eu falei, meu pai do céu, eu aqui adulta, não consigo fazer nem isso, né? Como é que eu vou chegar onde eu quero desse jeito, né? Aí eu passando lá no Instagram e descobri, né, que essa pessoa tem uma equipe que grava pra ela. Uma equipe que faz toda a gravação, que faz edição, enfim, que faz tudo pra ela, sabe? Grava tudo, edita tudo. Ela só tem que sentar lá e falar e desenhar. E o resto outras pessoas fazem. Então eu parei de me comparar mais depois disso. Porque eu não tenho todo esse suporte, então eu não vou ficar me cobrando tanto assim, né? E esse sketchbook aqui também é o sketchbook de desenho que eu comecei no mês 5 desse ano. Eu tô focando nele mais anatomia, né? É claro que eu também não desenhei muito, tem pouquíssimas páginas preenchidas, mas fiz alguns desenhos de anatomia aqui, alguns estudos de anatomia. Esse daqui, inclusive, foi vídeo aqui pro canal que eu fiz. E eu tô gostando bastante desse formato. Inclusive, também ensinei a fazer esse sketchbook aqui no canal, viu, gente? Se vocês tiverem interesse e quiserem um sketchbook nesse formato aí, venham aqui. Fucem aí nos vídeos anteriores, vocês vão achar o tutorial desse sketchbook aqui. E aqui, basicamente, eu tô estudando algumas coisas. Isso aí é um projeto pessoal que eu tô desenvolvendo para o meu portfólio do Behance. E, enfim, aqui não tem mais nada. E esse é o último sketchbook que eu tô desenhando atualmente. Então, gente, esse aqui foi o tour pelos meus desenhos. Eu confesso pra vocês que eu consigo ver, sim, um grande avanço nas minhas técnicas de desenho. Desde 2010 até 2024, foram 14 anos de muito estudo, muita paciência e algumas falhas também, algumas vontades de desistir, mas acabei não desistindo. Então, se olhar daqui, do comecinho até aqui, nossa, gente, eu sinto que eu evolui bastante mesmo e eu me sinto muito orgulhosa com essa evolução. Eu comecei a desenhar porque eu queria atenção, eu queria ser vista pelos meus pais. E eu confesso que hoje em dia eu ainda quero ser vista assim, mas de outra forma. Eu quero sim conquistar meu espaço aqui na internet, construir uma comunidade de artista, mas o meu principal objetivo é ajudar você que está assistindo, que está me assistindo, a evoluir na arte, encontrar o seu caminho de forma acessível, de forma divertida também. Eu espero que eu consiga deixar registrado aqui nesse canal meu amor pela arte. E assim também poder contribuir, né, de alguma forma com o mundo, porque eu sei que eu ainda vou poder ajudar muita gente com os meus vídeos e tutoriais, muita gente vai ainda evoluir aqui no desenho, na pintura, enfim. Eu espero que eu possa ajudar vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha aí pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever para receber mais tutoriais, dicas e tudo mais aqui. Um beijo e tchau, tchau!